Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite, solicitando, antes de iniciarmos, a pedido do nosso caríssimo irmão Gilvan, que durante a oração todos nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que intercedam pela senhora Ivana Márcia Ferreira de Oliveira, que está internada no CTI do Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte, sogra do nosso caríssimo irmão, portanto, mãe da sua esposa Cecília. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade abençoada de aqui nos encontrarmos, estudando a sua boa nova, rogando ao Mestre que nos ampare a todos aqui presentes, bem como ampare a nossa irmã, agora há pouco lembrada, levando até os nossos lares as bênçãos de muita paz, as bênçãos da proteção e do amparo. E para aqueles que se encontram hospitalizados, rogamos a Jesus que solicite aos seus emissários aqui presentes que ampare as suas vidas e que nós possamos continuar estudando a sua boa nova sob as luzes da doutrina espírita, nos auxiliando em nosso processo de renovação espiritual e de reforma íntima. Abençoai o nosso país abençoado, ampare a todos os brasileiros, ampare ainda o mundo inteiro, descendo sobre toda a humanidade, Senhor, as vossas vibrações de paz, de concórdia e as vossas bênçãos e proteção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se a árvore pelo fruto, itens na sequência 2 e 3, nós temos dos evangelistas Mateus e Marcos os seguintes ensinos de Jesus: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces, ou seja, de rapina, de caça. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças, ou seja, no mato. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. O item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza,
porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13 e 23 e 24. Marcos capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Nós temos ainda para o nosso estudo da noite, do livro O Consolador, a pergunta que foi feita a Emmanuel, de número 280. Pergunta: os profetas do Cristo têm voltado à esfera material para trazer aos homens novas expressões de luz para o futuro da humanidade? Resposta de Emmanuel: em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-vos a evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Igualmente, é certo que os missionários novos não encontram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhes impõem o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização, e sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Meus irmãos, minhas irmãs, só essa página, só essa resposta à questão 280 do livro Consolador já seria o suficiente para que nós pudéssemos guardar em nossos corações a essência da missão dos profetas da atualidade. Nós somos sabedores, através do estudo do Velho Testamento e do Novo Testamento, que nós temos tido a oportunidade de fazer ao longo das nossas vidas, que o conceito do que seja profeta, especialmente lá nos tempos idos, anteriores à própria revelação de Jesus, é que profeta seria aquele que tinha o dom de adivinhar o futuro. Nós vimos isso, por exemplo, na vida do profeta Daniel, quando foi chamado ao palácio do filho de Nabucodonosor, em decorrência de umas inscrições que os adivinhos da corte não sabiam decifrar,
Eles então chamaram o profeta Daniel e ele então disse que aquelas inscrições inapreciáveis pelos magos daquela época significavam que o reino de Nabopolassar, filho de Nabucodonosor, era uma mão que materializava no átrio do palácio e escrevia as seguintes palavras: contado, medido e pesado. E eles não sabiam o que aquilo significava. Daniel então disse que aquilo significava de que o reino, aquele reino apodrecido pelas barbaridades morais que ali eram praticadas, estava com os dias medidos, contados e pesados. Evidente que eles riram de Daniel, mas daí a alguns dias o rei Dario da Síria desvia o curso do rio Eufrates, invade a Babilônia e leva os babilônios para o cativeiro, onde eles ficaram por muito tempo. Nós verificamos o grande profeta Jeremias da mesma maneira, fazendo previsões a respeito da vinda de um príncipe que haveria de governar todo mundo, evidentemente se referindo a Jesus. Nós vimos outros tantos profetas profetizarem, adivinharem o futuro do reino da civilização judaica, como por exemplo o profeta Isaías, que previu a queda de Jerusalém já naquele tempo, o que aconteceu tempos depois, dando sequência na saga, na penúria, na provação dos povos judaicos que foram levados para o cativeiro ao final do cativeiro egípcio. Então os profetas da antiguidade eram muito caracterizados por essa predição, por essas profecias, e predição e profecia acabaram se tornando palavras sinônimas. Já no sentido do Evangelho, nós vamos verificar que Jesus elasteceu esse conceito, aumentou esse conceito. A conceituação de profecia se tornou algo mais amplo, né? Com maior significado. Se transformou, como Cristo mesmo nos disse, nos ensina e nos adverte contra os maus e os falsos profetas. Se transformou que todos aqueles enviados de Deus com a missão, que traziam em suas mãos a missão de instruir o mundo, e não apenas de instruir o mundo, mas também de revelar ao mundo as coisas ocultas, as coisas ditas e achadas ou tidas como misteriosas, e explicando às criaturas humanas aquilo que elas tinham ainda de primitivo a respeito da conceituação da espiritualidade. Portanto, meus irmãos, nós vamos nos valer aqui da resposta dada por Emmanuel à pergunta 280 do livro Consolador, que nós acabamos de ler aqui, e nós vamos verificar que não apenas na antiguidade, mas em todas as épocas da civilização humana, nós vamos encontrar os enviados de Jesus, os verdadeiros enviados do Cristo, auxiliando a humanidade nos seus passos, muitas vezes vacilantes, fazendo com que a humanidade pudesse crescer, evoluir, né? A partir de suas influências, de seus ensinamentos, de suas profecias, das maravilhas que eles operavam através da sua mediunidade, seja pelos fatos mediúnicos promovidos, seja pelos ensinamentos maravilhosos que eles proferiam, e com isso influenciavam positivamente uma gama enorme de pessoas que, por sua vez, auxiliavam no grande projeto de Jesus de transformação do nosso mundo, da condição de um mundo primitivo para um mundo que se tornaria, como é até hoje, um mundo de expiação de provas. Mas o progresso não cessa. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, faz com que a lei de progresso nos atinja a todos, como atinge a todo o universo
onde está presente a sua criação. E é exatamente por causa disso que Emmanuel vem em nosso socorro, para nos explicar que Jesus não deixou órfão a humanidade logo após a vinda à terra do seu último profeta, que foi João o Batista, que teve como grande missão influenciar o povo hebreu, preparar o povo hebreu para a chegada do governador do planeta aqui na terra. João teve a missão de pregar a todos aqueles que iam à beira do Rio Jordão ou que iam no deserto à sua procura, ensinando que viria na terra aquele que batizaria a humanidade pelo fogo, que promoveria a transformação do mundo e que seria o príncipe mais poderoso que já teria pisado aqui no nosso planeta. Deus, através do governador que Ele escolheu para o nosso planeta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estabeleceu então nas eras futuras a vinda massiva de irmãos que estão em esferas evolutivas muito maiores do que a nossa, para poder auxiliar o planeta nesse grande projeto de transformação. E os espíritos respondem mesmo ao próprio Kardec que nenhum século a humanidade deixou de receber, a partir da intervenção e da determinação direta do Cristo, os seus enviados, para que na superfície terrena eles pudessem auxiliar o mundo a caminhar em direção à sua elevação espiritual e intelectual. Portanto, nós vamos observar em todas as planícies do planeta, no Oriente, no Ocidente, em todos os lugares, reencarnarem criaturas que fizeram a diferença no seu tempo e que marcaram a humanidade pela sua influência, pelo seu auxílio, seja do ponto de vista intelectual, seja no ponto de vista moral, ou nos dois. E é por isso que a humanidade pôde crescer, graças a criaturas como, vou citar apenas algumas, como Francisco de Assis, e é sempre lembrado aqui nessa casa, graças a criaturas como, mais recentemente, né, o pequenino advogado indiano, cujo nome era Mohandas Karachand Gandhi, que veio trazer uma grande missão junto ao seu povo, que foi a de libertar o povo indiano da influência inglesa, sem utilizar a força e o ódio que as revoluções do mundo acabaram propagando. Nós vamos encontrar Teresa d'Ávila modificando os conceitos religiosos na Europa. Nós vamos encontrar, por fim, apenas para lembrar, o maior médium contemporâneo de todos os tempos, um pequenino mineiro que nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, que trouxe em suas mãos miúdas, mas em seu espírito nobre, a grande tarefa de dar a continuidade na revelação kardeciana, trazendo através da sua psicografia abençoada os ensinamentos kardecianos, ou da codificação, que se desdobraram para o mundo moderno, para o mundo da tecnologia, para o mundo do pensamento avançado, para o mundo que já não aceitava mais a dúvida religiosa como dogma, pura e simplesmente, promovendo com toda certeza a transformação do nosso tempo, a partir da transformação do nosso Brasil, criando o maior exército de espíritas do mundo, que estão aos poucos influenciando toda a humanidade, levando o ideário do Cristo para os quatro cantos do nosso planeta. Então, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, são esses os verdadeiros e genuínos profetas da atualidade, aqueles que humildemente, muitas vezes se apagaram no anonimato de suas vidas para poderem auxiliar o semelhante, que apagaram, que abandonaram às vezes as suas próprias famílias, como a nossa irmã
Aparecida, né? Que abandonou sua própria família numa missão abençoada e anônima para recolher os irmãos doentes que padeciam do pênfigo, né, como é conhecida essa doença, e que lhes reservou ao longo do tempo um local para poder não apenas tratá-los, mas também amá-los. Esse hospital existe até hoje lá em Uberaba, é um hospital enorme, criado por uma mulher simples, uma mulher do povo, anônima, mas que trouxe uma obra gigantesca como missão profética de sua vida aqui na terra. Como outros tantos irmãos nossos que abdicaram muitas vezes da fortuna ou abdicaram de uma vida tranquila para poderem se dedicar aos pobres. Lembramos, e essa é uma lembrança que está presente em grande parte da minha juventude, do nosso irmão João Pipoca, lá do Leprosário Santa Isabel, presidente do Centro Espírita, onde algumas vezes nós aqui da Fraternidade nos deslocamos para poder conhecer o seu trabalho. E não raro, quando chegávamos lá, muitas vezes, no meu caso, meio chateados de ter que deixar o domingo em que eu poderia estar jogando futebol para poder demandar lá para Citrolândia, nas adjacências de Betim. Quando lá chegávamos, a influência daquela criatura já toda deformada pela hanseníase simplesmente tomava conta dos nossos corações. E eu, particularmente, saía de lá não apenas pejado de vergonha por ainda não dar valor à vida abençoada que Deus me proporcionou, mas ao mesmo tempo impressionado com a fortaleza daquela criatura que, quando andava pelas ruas de Belo Horizonte para pedir um auxílio, um dinheiro ou um alimento para aqueles que a sociedade acabou por deixar lá naquela colônia num tratamento de uma doença que até então era extremamente estigmatizante. Então, meus irmãos, se formos de fato enumerar os profetas verdadeiros que o Cristo encaminhou para este mundo a fim de promover o trabalho de transformação do planeta, nós não poderíamos jamais esquecer de uma criatura como a irmã Dulce, né? Ou como o nosso irmão Divaldo Franco, que criaram instituições beneméritas de altíssimo valor nas terras baianas para agregar milhares de criaturas que teriam um destino incerto das ruas, mas que, no entanto, receberam no calor dos seus braços e da sua solidariedade as bênçãos de um pouso seguro, onde poderiam se tratar, e mais do que isso, onde poderiam ser amados, onde poderiam ser, de fato, recebidos como irmãos. Esses são aqueles que o Cristo nos encaminhou ao longo de todos os tempos e que encaminha até hoje. E são essas as criaturas que efetivamente em suas mãos estão aí enfeixadas a missão de servir como ponto de influência para a transformação do nosso planeta. Então, meus irmãos, nós vamos ainda lembrar que aqui mesmo na nossa lição, nós temos aqui as advertências de Jesus com relação àqueles que se colocam de maneira errática, de maneira duvidosa, de maneira temerária, a tentarem influenciar as criaturas que muitas vezes são pegas pela sua inexperiência, ou pelo seu fanatismo, ou pela sua incredulidade, e fazendo com que essas criaturas, a partir de desejos inconfessáveis, acabam entendendo e aceitando esses exemplos e ensinamentos, promovendo um verdadeiro estacionamento no seu processo de evolução, porque compreenderam de maneira errada os objetivos do Cristo aqui no nosso planeta.
Então nós vamos encontrar o evangelista Mateus, e aqui nós relembramos o ensino desta noite, nos dizendo da seguinte forma, nos trazendo o ensino de Jesus, que foi o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão milagres e prodígios, para enganar os eleitos, se possível for. Estai vós de sobreaviso, de antemão vos tenho dito todas as coisas. Assim, sobretudo nos tempos atuais que nós estamos vivendo, da facilidade das comunicações, dos recados que são passados em tempo real para qualquer lugar do planeta, nós temos que então nos acautelar ainda mais com aqueles que divulgam o erro, a falácia e a mentira para as criaturas humanas. E nós temos que nos acautelar também com relação aos falsos profetas da erraticidade, também tratados aqui neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí é um recado direto aos espíritas que se reúnem nas reuniões mediúnicas e que precisam se acautelar através dos caminhos do estudo sistemático, especialmente da codificação kardeciana, a fim de que nós, espíritas cristãos, mesmo bem intencionados, não sejamos enganados por inteligências muitas vezes astutas e preparadas, mas que ainda, infelizmente, se encontram a serviço das sombras. E não são poucos os centros espíritas ao longo aí do nosso Brasil que iniciam com uma promessa de abençoado trabalho, mas que por falta de estudo de seus membros acabam se deixando influenciar por aqueles irmãos que infelizmente ainda trabalham como se o anticristo fosse, porque no momento em que eles se põem para influenciar os espíritas, especialmente naquilo que nós temos de mais sensível, que é a nossa vaidade e o nosso orgulho, a fim de que, nos deixando levar por esses defeitos terríveis, nós passemos a legar ao nosso trabalho não aquela qualidade necessária de amor e de humildade que nós todos precisamos nos cercar como trabalhador, na condição de trabalhadores simples, de trabalhadores necessitados, que não podem efetivamente prescindir do auxílio e das bênçãos divinas, e que nós não podemos de forma alguma nos prescindir de nos ajudarmos uns aos outros, a fim de que nós juntos, unidos, possamos ser mais fortes em vista das investidas das sombras que querem a todo instante fechar as casas espíritas, a fim de que os dramas sociais possam estar aumentados pela inexistência ou pela diminuição das bênçãos que uma casa espírita pode trazer à sociedade onde elas estão presentes. Nós vamos encontrar ainda aqueles irmãos que se colocam ao tempo todo pregando o Armagedon, pregando o fim do mundo, pregando as dificuldades imensas que estão preparadas para o nosso mundo. Aqueles irmãos que procuram disseminar a tristeza, o desânimo, que procuram disseminar um sentimento de, vamos dizer assim, de caos, através de programas na internet, através de livros, através de mensagens, através de comunicados que aparentemente são provenientes de espíritos ditos como elevados, mas que na realidade são irmãos que promovem um trabalho contraproducente àquele trabalho que o Cristo deseja que nós, como espíritas cristãos, efetivamente façamos. E para esses irmãos, nós não podemos esquecer de lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. Um dos mais maravilhosos ensinamentos do Cristo, quando
anotado por João no capítulo 14, nos versículos 1 e 2, nós vamos encontrar o Cristo dizendo a toda a humanidade: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós vamos ver no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando dentro do nosso estudo, o profeta aqui já mencionado, o profeta Jeremias, 600 anos antes de Jesus, tendo nascido na tribo de Benjamim, nos arredores da cidade de Jerusalém, ele adverte a todas as criaturas, e sua advertência ecoou pelos séculos e séculos que o sucederam. E está presente aqui no item 11 do Evangelho, na página do Espírito, na página cujo autor espiritual se autodenominou o Espírito Protetor. Já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e exploravam por dinheiro a fé simples e quase cega daquele povo que iniciava a sua saga para a testificação e a implementação da ideia insuperável do Deus único aqui no nosso planeta. Isaías, então, fez questão de nos dizer: eu não enviava esses profetas, isso aí como se fosse aí uma afirmação divina. E, no entanto, eles vinham. Eles profetizavam, eles diziam a todos aqueles que, por uma necessidade de ouvir coisas boas e melífluas, acabavam acreditando nesses profetas que estavam a serviço das coisas ímpias e das coisas más. Esse resumo era o que Isaías acabou nos dizendo naquela época. E João, para terminar aqui o nosso estudo dessa noite, nós lembramos o apóstolo João, que não se esqueceu de também advertir as criaturas com a seguinte informação: observai se os espíritos são de Deus, não acreditai em todos os espíritos. E essa advertência fica presente para as nossas consciências, para a nossa avaliação e, sobretudo, para que nós também, na medida da nossa diminuta condição espiritual, não nos transformemos também em falsos profetas aqui da vida física. Procuremos fazer das nossas atitudes, procuremos fazer dos conselhos que damos, procuremos fazer dos diálogos que estabelecemos com aqueles que estão em torno de nós, a partir da nossa família, bem como com aqueles que convivem conosco, a verdadeira profecia que é possível de nós exercermos nos dias de hoje, que é a profecia do exemplo. A capacidade de agirmos de acordo com o Evangelho de Jesus, ainda que expressando as dificuldades próprias de criaturas cambaleantes como nós. Procuremos nos colocar como os verdadeiros espíritas e os verdadeiros cristãos, que na palavra evangélica são aqueles que se esforçam para combater as suas más tendências e os seus maus pendores. Muito obrigado, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Certa feita, Jesus nos disse: tudo que o Mestre diz tinha uma força muito grande. São palavras de vida eterna, como existe uma página de Emmanuel com esse título. E à medida que o tempo passa, as palavras de Jesus vão ganhando cada vez mais destaque, vão gravando na nossa mente e no nosso coração de forma cada vez mais intensa, mais viva.
E uma vez Jesus disse assim: estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos. E essas palavras do Cristo, se a gente observa, desde os primeiros instantes, após a grande demonstração do Mestre da imortalidade da vida, em sua ressurreição, Jesus está sempre presente junto à humanidade, nos diversos episódios em que esteve com muitos de nós, com muitos dos primeiros cristãos, dos missionários, dos profetas, dos enviados de todo o tempo, conforme a história nos registra. Tanto esteve diante de Paulo, na estrada de Damasco, esteve diante de Joana de Cusa, quando sacrificada no circo romano, diante de Madalena, diante de Pedro, de Tiago, de João, como posteriormente para muitos daqueles que se dedicaram a ensinar suas missões, a viverem o bem, seja, meus irmãos, no campo das revelações e das verdades religiosas, como aconteceu, por exemplo, com Vicente de Paulo, que quando oficiava uma missa em Paris, percebendo ali uma assembleia repleta de homens ricos e poderosos, mas que não compreendiam nem um pouco da lição da essência do Evangelho, ele então viu Jesus descer da cruz e perguntou: por que choras, mestre? Foi quando Jesus então mencionou que aqueles louvores que ele ali recebia, ele os recusava. Dos homens fortes que desprezam os fracos, dos poderosos que oprimem os fracos, e etc. E foi falando, e Vicente de Paulo nunca mais se esqueceu daquele episódio. Depois de algum tempo apareceu para Eurípides Bassanufo, num sonho que ele chorava também. Eurípides então pergunta para ele: mestre, por que o senhor está assim? O senhor chora pelos descrentes do mundo? Não, Eurípides, eu choro por todos aqueles que conhecem a verdade e que a desprezam. Os ignorantes, eu me compadeço deles, porque não sabem. Agora, quem sabe e não pratica, machuca meu coração. Então, Jesus sempre esteve conosco, diretamente nessas aparições, nesses episódios, e muitas vezes por meio de seus intermediários, de seus enviados, que é exatamente o que Emmanuel pôs para nós. Em tempo algum, as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Então, Jesus, em todas as épocas, seja antes de sua vinda ao mundo, seja depois, sempre enviou seus mensageiros, os seus trabalhadores, nos mais diversos campos da vida, que vinham trazer progressos e avanços para a humanidade. Seja entre os profetas do povo judeu, entre os enviados da religiosidade no Oriente, como Siddhartha Gautama, como Confúcio, seja entre também os mensageiros das artes, das ciências, Jesus sempre os enviou, de maneira que a gente pudesse avançar com o passar do tempo, assimilar novas lições, avançar em determinados pontos em que a gente precisava avançar enquanto coletividade. Agora, ao mesmo tempo, Jesus nos preveniu de que viriam falsos mensageiros e que a gente se acautelasse contra eles. Que muitos viriam em seu nome, dizendo-se portadores de verdades divinas ou de mensagens do próprio Cristo, quando na verdade não seriam. Qual o critério de análise? E aí Jesus utiliza uma frase muito simples que nos ensina: conhece-se a árvore pelo fruto. Quais os frutos daquele mensageiro? Qual a vida que ele leva? Como ele é no dia a dia? Como ele é junto aos vizinhos, junto ao pai, à mãe, aos filhos, aos irmãos, aqueles que estão à sua volta? E é nesse ponto, por exemplo, que um dos biógrafos do nosso querido Chico Xavier, que é o Marcel Sotomayor, na biografia intitulada As Vidas de Chico Xavier, comenta lá no epílogo da obra, no final
finalzinho do livro, que o que mais impressionou ele não foi o Chico sobrenatural, conforme ele fala, e sim o Chico do dia a dia. Que quando a gente estuda a vida do Chico em seus livros biográficos, a gente vê suas atitudes no dia a dia, no trabalho, na família, junto àqueles que estavam perto dele. Ali sim ele conheceu um coração diferente, totalmente dedicado, esforçado em viver o Evangelho do Cristo, o que não o isentava de falhas, mas que ele sempre que cometia alguma se esforçava em corrigir, em reparar o erro, em consertar algum engano que ele houvesse cometido. Pois bem, meus irmãos, disse profeta de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Nós vamos então nos utilizar do nosso tempo para mostrar, meus irmãos, através de uma página de Irmão X um pouco mais longa, que todos nós às vezes recebemos tarefas maiores ou menores, de acordo com a nossa capacidade. Não se coloca fardos pesados em ombros leves. E, portanto, cada um de nós é chamado a servir na grande causa, na grande objetivo, no grande trabalho do progresso humano, conforme aquilo que a gente pode oferecer. E, embora esse convite nos seja feito a todos, nem sempre nós o atendemos. O que nos demonstra que há sempre um convite à prática do bem, e nunca um determinismo, e nunca uma obrigação. Nós somos convidados a tarefas, a trabalhos, que se cumpríssemos, grandes avanços e alegrias teríamos. Alcançaríamos patamares de conquista no nosso próprio íntimo, que nos felicitariam muito, mas nem sempre a gente os atende. Seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo. E nesse ponto, para mostrar como que não há um determinismo no convite do próprio Cristo à prática do bem, e sim um convite amoroso que ora nós atendemos e ora não, nós trouxemos aqui uma página de Irmão X intitulada Kardec e Napoleão. É uma página, meus irmãos, que vai nos mostrar um episódio especial ocorrido no grande projeto de evolução da humanidade, uma reunião ocorrida em 31 de dezembro de 1799, na virada do século, quando a determinação do alto, Jesus com seus mensageiros enviados, planejavam o início de um novo tempo para a humanidade e contavam com alguns trabalhadores, cada um com missões específicas a serem cumpridas. Logo após o 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa do novo século. Então foi feita uma grande reunião no mundo espiritual, que nós vamos agora conhecer os seus bastidores. O que foi tratado, o que foi conversado, quem estava presente. Antigas personalidades da Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. As Galhas, meus irmãos, quando menciona essa região, era uma antiga província romana que hoje é a França. Então, quando a gente ouvir falar os gauleses, diz respeito aos habitantes de onde hoje encontra-se o país, que é a França. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas em posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave, naquela grande reunião.
gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o templo de Jerusalém, deputações, ou seja, representações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. Todos os povos, tradições, culturas, coletividades, portanto, estavam ali representadas. No conceito daquelas delegações brilhantes que aí se formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso, que voltariam à vida na carne, ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, no grande trabalho de preparação de uma nova era da fraternidade e da luz. Naquele grande espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, vejam lá, agora vão ter menções específicas dos espíritos que estavam lá presentes. Acharam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, de vez em quando mencionado e estudado aqui na nossa casa, Fênelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e representantes da renovação terrestre. Talvez pelo menos uns 5 aqui a gente já tenha ouvido falar, ou saibamos um pouco mais ou um pouco menos, né, meus irmãos? E em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução. Ou seja, já haviam ali também espíritos que já haviam desencarnado no curso da Revolução Francesa, entre eles Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, eis que soam clarins na direção do plano carnal. Então, feita essa primeira apresentação, tocaram lá como se fossem sinais que convocavam espíritos que estavam encarnados na terra. E em breves instantes, no seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, junto a esclarecidos mentores, pequeno cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as brilhantes irradiações do palácio festivo. Então, de repente, chegou um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidos pela organização celeste, vinham ao mundo espiritual para reafirmarem os seus compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os presentes. Era bem no grande curso, ou seja, proveniente da ilha de Córcega, né, no Mediterrâneo, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe foi preparada. Entre aqueles que o seguiam naquela excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta. Então, junto dele vieram outros espíritos que também estavam reencarnados naquela época, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, que era um escritor alemão, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Então, meus irmãos, vejam que não eram
que os prendia à carne, quase todos os recém-chegados banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Então, todos os presentes ali eram um ambiente de tanta beleza espiritual que a emoção era natural e imediata em todos eles. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acentos discretos, quando os clarins ressoaram novamente, de maneira diversa, como se pusesse a voar para o alto, no rumo do imenso infinito. Então, aqueles mesmos clarins, agora, em vez de se dirigirem à terra, apontaram para o céu, convocando outras personalidades em altas regiões do mundo espiritual. Vamos ver, né? Imediatamente, uma estrela de luz, à maneira de uma ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo belo, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Então formou uma espécie de uma ponte, de uma estrada, e ali, como se as estrelas começassem a sair do céu e irem na direção deles. Chegando ao solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, limbados de claridade celestial. Então tomavam forma humana. Dentre todos, no entanto, um deles se destacava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, ou seja, uma auréola muito bonita e cheia de luz, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Em sua mão direita guardava um cetro dourado, a recamar-se de muitas cintilações. Musicistas invisíveis, através dos éfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. Então começou-lhe uma música instrumental belíssima, que talvez a terra ainda não conheça, das mais sublimes que a gente possa imaginar. A multidão mostrou profunda deferência, grande respeito, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros ali presentes, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos porta-bandeiras arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande curso, só aí Napoleão, se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia aquele cajado dourado, postando-se de joelhos diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto, falou: para com isso, levanta, fique de pé, e procurava abraçá-lo, quando o céu abriu-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Então, após o abraço daquele grande mensageiro divino, eis que uma voz surgiu do alto, dirigiu-se a ele dizendo o seguinte: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra, ou seja, vai trazer para a terra, atormentada, um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração diante do líder, do representante da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra nascente. Ou seja, César ontem significa o quê? Que Napoleão, em encarnações passadas, havia sido o quê, meus irmãos? Imperador romano, né? No passado distante, lá atrás. Então, a voz falava com ele: olha, renove o compromisso que você fez.
Aqui estão conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e muita expectativa. Antigamente, no trono absoluto, ou seja, enquanto você era imperador, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueças da pequenez humana. E determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Então é o seguinte, no passado, enquanto imperador romano, você muitas vezes humilhou, feriu, invadiu as Gálias, provocou destruição e muita desordem nesse povo. Agora você volta no seio dele para que você possa reparar o mal que você fez. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não esqueça o mandato para o qual foste escolhido. Você foi colocado onde está para restabelecer a ordem e não esqueça a missão que você tem que cumprir. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas somente ao teu gênio militar e político. Olha, esqueça a vaidade de achar que os triunfos que você teve foram somente devido aos seus méritos pessoais. Tudo, meus irmãos, e aí a gente abre um parênteses, tudo que a gente faz e conquista na vida tem a participação do mundo espiritual, numa proporção que nós não sabemos. Às vezes o nosso mérito é desse tamanhozinho aqui, ó. Existe, mas a participação do alto às vezes é inimaginável, para que a gente cumpra algum propósito que nos foi concedido. E continua a voz dizendo a ele: a vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Ou seja, Deus se manifesta na vida de todos nós, e assim foi na sua. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que não te arrojes, para que você não caia nos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança, necessários ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Então o que a voz dizia para ele? Você tem uma missão de estabelecer a ordem e a concórdia, porque de acordo com o contexto que você vai ser um instrumento e vai estabelecer, as ideias novas vão viajar nesse novo contexto social, político que você tem por missão estabelecer. Da mesma forma, meus irmãos, que os romanos, ao tempo deles, tiveram o mérito de estabelecer uma grande extensão territorial de paz e tranquilidade, na qual os primeiros cristãos viajaram. Como que Paulo fez 4 viagens missionárias? Graças às possibilidades que tinha de ir de povoado em povoado, de cidade em cidade, divulgando o Evangelho. Portanto, competia agora Napoleão construir um ambiente político entre as nações de paz, de segurança, de estabilidade, para que as novas ideias que iriam surgir pudessem também viajar e percorrer os mais diversos polos. E continuou a voz dizendo para ele assim: não te fascines pela vaidade, que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem suje os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança.
Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre. Ou seja, você está voltando para permitir que uma nova época da humanidade se estabeleça. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado solo de sabedoria e de amor. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Vejam, meus irmãos, que o mundo não está à deriva. O mundo segue o planejamento e a coordenação de inteligências e corações muito superiores aos nossos. Os políticos do mundo vêm e passam, numa tarefa às vezes mais ou menos importante. A verdadeira coordenação, as verdadeiras rédeas do mundo estão no mundo espiritual. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência vai se erguer a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu Espírito valoroso, o governo político dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram então nos céus a chegada do século XIX. Nesse instante é como se fosse um réveillon lá no mundo espiritual. Começou um novo século, né? Só que num espetáculo muito mais bonito que uma queima de fogos que às vezes a gente está acostumado a ver. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. Então acabou ali aquela reunião. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, levou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Então, Kardec era o anjo de guarda de Napoleão e o levou pessoalmente para que o seu espírito reencontrasse com o corpo, né, podendo ali acordar daquele sonho maravilhoso que ele participou. E aí vem a conclusão da página dizendo assim para nós: em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, então, enquanto ele estava ali sob a influência de Kardec e dos espíritos que acompanhavam Kardec, ele agia de uma forma. Assim que Kardec foi levado para a reencarnação e os demais espíritos também se prepararam para voltar, pouco a pouco, confiantes e otimistas iam reencarnando, eis que Napoleão engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, determinando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, a ilha que ele foi isolado, né? Foi exilado, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um professor, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então vejam, meus irmãos,
que missionários Jesus sempre os enviou. Agora, nunca obrigou nenhum a cumprir a sua missão. E, portanto, a gente reflete da mesma forma. Tanto os povos quanto as individualidades têm suas missões ao longo do tempo. O povo francês e aquele homem específico, aquele nosso irmão específico, teve uma grande missão, da qual descuidou-se. E hoje a gente reflete. Nós, enquanto brasileiros, enquanto filhos dessa pátria querida, sabemos que somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, desde que cumpramos aquilo que nos compete. Será que nós vamos dar cumprimento à tarefa, à missão que nos foi confiada, ou vamos relegá-la a segundo plano, nos entregando a ilusões que a vida material nos oferece e nas quais somos constantemente tentados? Cada um de nós tem uma tarefa, tem um trabalho, tem uma missão a cumprir. Umas um pouco maior, outras menores, mas cada um de nós tem um trabalho que nos espera. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, rogando novamente a todos a vibração de saúde e bênçãos para nossa irmã Ivana Márcia Ferreira de Oliveira, internada no CTI do Hospital Felício Roxo, para que ela possa receber as vibrações das nossas orações dessa noite, encerrando os nossos humildes estudos dessa terça-feira. Nos vem aqui nesse instante à mente a figura ilustre e inesquecível dos nossos irmãos que há décadas atrás ombrearam e iniciaram a criação dessa casa abençoada de Paulo de Tarso. Evidentemente que não temos a capacidade de lembrar de todos, mas rogamos a Jesus e ao seu amado discípulo da gentilidade, Paulo de Tarso, que abençoe a todos aqueles espíritos valorosos que um dia cerraram fileiras e criaram essa instituição lá na Vila Formosa, no bairro da Serra, e que ao longo das décadas constituiu-se numa rocha valorosa e vigorosa do evangelismo espiritista cristão. E lembramos aqui nesse instante a figura do seu João de Lima, do nosso querido Sureno Pires da Silva, do nosso irmão José Geraldo de Castro, da nossa irmã Dona Hilda. Lembramos aqui do inesquecível Sr. Valdomiro, Anacleto Mendes, da sua esposa Dona Araci. Lembramos aqui da figura do nosso querido Sr. Vicente de Paulo. Relembramos ainda a figura inesquecível da Dona Marlene. Irmãos nossos, como a nossa inesquecível e querida irmã Valéria, Dona Anita, e pedimos a Jesus, ainda que por fragilidade da nossa memória, que ampare a todos eles, que certamente se encontram ainda e como nunca a serviço do espiritismo cristão, alguns aqui nessa casa, de oração, de estudo e de trabalho. E que ampare ainda a
a minha querida e inesquecível mãe, meu irmão Alberto, que certamente também se encontram investidos na responsabilidade de darem continuidade aos seus trabalhos e com tanto amor realizaram aqui nessa instituição abençoada. E vos peço, Jesus amado, humildemente, que continue amparando a nossa instituição, que ela continue sendo o porto seguro não apenas de nós, criaturas encarnadas, e especialmente este que vos roga, especialmente necessitados, para que os vossos emissários continuem nos abençoando, continuem nos inspirando, continuem abençoando a todos aqueles que aqui se encontram, aos irmãos que o destino tem trazido até o nosso abraço afetuoso de boas-vindas, as crianças que aqui se aportam pelos caminhos da escola de Evangelho, irmã Cipriana, aos jovens e aos anciões, que têm tido a oportunidade de ouvir o vosso Evangelho de luz e de bênçãos, em todos os cantos dessa instituição, cujo legado principal é exatamente, Jesus, o de reverberar o vosso Evangelho a todo instante, para todos nós, criaturas necessitadas da terra. Abençoai, Jesus, as nossas famílias, amparai os nossos corações frágeis e débeis, a nossa vontade ainda claudicante, e fortalecei a nossa convicção de que só o vosso Evangelho, a vossa boa nova, será capaz de nos resgatar das nossas inferioridades e necessidades de toda ordem. Agradecemos a bênção dessa instituição em nossas vidas e que jamais nos esqueçamos da nossa tarefa singela, porém cotidiana, de darmos especialmente as notícias da vossa boa nova e com as nossas atitudes ratificarmos esses estudos e esses ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre. Assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Vamos começar agora, meus irmãos, os trabalhos de paz.